Sabe, a gente olha para um computador e às vezes parece mágica, né? Como é que ele consegue resolver um quebra-cabeças, algo que pra gente exige intuição, tentativa e erro? Como é que ele olha para aquela bagunça de peças e simplesmente enxerga o caminho para a solução? Pois é, não é mágica não. É um processo lógico, metódico e fascinante de busca. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Dá uma olhada nesse quebra-cabeças de 8 peças. Para um computador, isso não é um jogo, são dados. Ele vê um estado inicial, essa configuração aí da esquerda, e um estado objetivo, a da direita. A grande questão que o algoritmo precisa resolver é, no meio de tantas combinações possíveis, qual é a sequência exata de movimentos para sair do ponto A e chegar no ponto B. É aí que os algoritmos de busca de inteligência artificial entram em campo. Nesta nossa análise, a gente vai abrir o capô da IA para entender como ela pensa, como ela cria estratégias para resolver problemas. Vamos ver como ela navega por um verdadeiro labirinto de possibilidades, passo a passo para encontrar a saída. Então, nosso roteiro é o seguinte: primeiro, a gente vai aprender a falar a língua da máquina, ou seja, definir o problema. Depois, vamos ver quais são as ferramentas que ela usa para buscar. E aí a gente mergulha em 3 estratégias clássicas, uma que explora tudo ao redor antes de avançar, outra que está sempre de olho no caminho mais barato e uma terceira que tenta ser o melhor dos dois mundos. No final, a gente bota tudo na balança para saber quando usar cada uma. O primeiro passo, e olha, talvez o mais importante de todos, é a formulação. A gente precisa traduzir o problema para uma linguagem que o computador entenda, uma linguagem de precisão matemática. Não dá para simplesmente dizer, resolve aí. A gente tem que definir exatamente o que cada coisa significa. Aqui não tem espaço para ambiguidade. E para fazer isso, a gente precisa de 5 ingredientes essenciais. Primeiro, o estado inicial, de onde a gente está partindo. Segundo, as ações. O que é permitido fazer, quais são os movimentos. Terceiro, o modelo de transição, ou seja, o que acontece quando a gente faz um movimento. Quarto, um teste de objetivo, um jeito de saber quando, ufa, chegamos na solução. E por último, um custo, para a gente poder medir o preço de cada solução encontrada. Beleza? Com o problema todo definido, o algoritmo precisa de uma forma de se organizar, de registrar por onde ele já passou. Para isso, ele vai construindo o que a gente chama de árvore de busca, usando algumas ferramentas bem específicas. Agora, um detalhe técnico, mas que, olha, faz toda a diferença. A distinção entre estado e nó. Penso assim, um estado é só uma foto do problema num certo momento. A posição das peças, por exemplo. Simples. Já o nó é a história por trás dessa foto. Ele guarda o estado, mas também toda a informação de como a gente chegou até ali. É por isso que podemos ter 2 nós diferentes com o mesmo estado, porque pode haver 2 caminhos diferentes para chegar na mesma configuração de peças. E esse diagrama aqui ilustra isso perfeitamente. O nó não guarda só o estado atual, ele aponta para o nó que veio antes, o nó pai, ele registra qual foi a ação que o criou e vai somando o custo total do caminho desde o comecinho. É tipo um diário de bordo completo de cada rota que está sendo explorada. Vamos então para a nossa primeira estratégia, a busca em largura, ou BFS. Eu gosto de pensar nela como um explorador super metódico, sabe? Daqueles bem cautelosos que verificam cada cantinho perto de casa antes de se aventurar um passo mais longe. A lógica dela é bem simples, na verdade. Ela expande o nó inicial, depois todos os filhos dele, depois todos os netos e por aí vai. É como jogar uma pedrinha num lago, sabe? As ondas se espalham de forma uniforme, um círculo de cada vez, do centro para fora. Vamos ver isso aqui na prática. Tudo começa na raiz, o nosso ponto de partida, o nó A. Aí, em vez de mergulhar fundo em um dos caminhos, ele vai para o lado, explorando todo o primeiro nível. Ele abre os nós B e C. E só depois de varrer completamente o primeiro nível é que ele avança para o segundo, olhando para D, E, F e G. Essa abordagem metódica tem uma vantagem incrível. Ela garante que a primeira solução que ele encontrar vai ser a mais curta, em número de passos. Então, vamos resumir. A busca em largura é completa? Sim, ela sempre encontra uma solução, se existir uma. Ela é ótima? Também. Ela acha a melhor solução. Mas com um grande porém. Só se todos os passos custarem a mesma coisa. E qual é o problema dela? Memória. Para cada nível que ela desce, a quantidade de nós que ela precisa guardar na memória não só aumenta, ela explode. É um crescimento exponencial, o que torna a BFS inviável para problemas muito complexos. E isso nos leva direto para a nossa segunda estratégia. E se os passos não tiverem todos o mesmo custo, o mesmo preço? Bom, aí entra em cena a busca de custo uniforme.
O nosso viajante que está sempre procurando a passagem mais barata e não necessariamente o voo com menos escalas. Essa é a pergunta de $1 milhão. E se um caminho mais longo, com 3 passos, for na verdade bem mais barato do que um caminho mais curto, com só 2? A busca em largura, com aquela fixação dela no número de passos, seria totalmente enganada. Olha só esse mapa, por exemplo. Para ir de Sibiu até Fagaras, o custo é 99. Já para ir até Rimini-Vilcea, o custo é 80. Para busca em largura, os dois são só um passo de distância. Mas para a gente, é óbvio que um caminho é mais eficiente que o outro. A gente precisa de uma estratégia que entenda essa diferença. O que a busca de custo uniforme faz é uma pequena mudança na busca em largura, mas que, nossa, é super poderosa. Em vez de sempre expandir o nó mais superficial, ela expande o nó que tiver o menor custo total acumulado desde o início. A prioridade dela é o custo e não a profundidade. Simples assim. Bom, até agora a gente viu o seguinte. A busca em largura é ótima, mas come uma memória que é um absurdo. A prima dela, busca em profundidade, é o contrário. Super econômica na memória porque só explora um caminho de cada vez. O problema é que ela pode se perder num caminho infinito e nunca achar a melhor solução. E se a gente pudesse juntar a garantia de uma com a economia de memória da outra? É exatamente isso que a busca em profundidade iterativa se propõe a fazer. A ideia por trás dela é surpreendentemente elegante. Em vez de ter que escolher entre ir para os lados ou ir para o fundo, a IDS faz os dois. Ela roda uma série de buscas em profundidade, só que com um limite. Primeiro, ela só procura até o nível 1. Não achou? Ok, ela reinicia e procura até o nível 2. Depois até o 3 e assim por diante, aumentando o limite a cada vez. Esse slide mostra o processo direitinho. Começa com limite 0, depois 1, depois 2. Pode parecer um desperdício ficar refazendo a busca nos níveis de cima, né? Mas aqui que está a genialidade da coisa. Numa árvore de busca, a imensa maioria dos nós está sempre no último nível. Então, esse retrabalho lá em cima é uma fração minúscula do trabalho total. É um preço bem pequeno a se pagar. Ok, então a gente viu 3 abordagens bem diferentes para explorar um espaço de problemas. Chegou a hora de colocar todas elas lado a lado, o nosso veredito, para ver como elas se saem nos critérios mais importantes. E aqui está o resumo da ópera. Dá uma olhada nessa tabela. Todas as 3 são completas, ou seja, acham a solução. Todas são ótimas, acham a melhor solução. Mas a coluna espaço conta a história toda. A busca em largura e a de custo uniforme têm uma complexidade de espaço exponencial. Isso quer dizer que a memória que elas precisam explode conforme o problema fica mais difícil. Agora olha só a busca em profundidade iterativa. A necessidade de espaço dela é linear. Ela cresce de forma controlada, previsível. Ela nos dá a garantia da busca em largura, mas com a economia de memória da busca em profundidade. É por isso que, para muitos problemas, a IDS acaba sendo a escolha padrão. O que nos leva à nossa pergunta final. No fim das contas, não existe uma bala de prata, uma estratégia que seja a melhor para tudo. A escolha depende totalmente da cara do problema que a gente está tentando resolver. A verdadeira inteligência não está só em saber rodar um algoritmo, mas em saber qual ferramenta escolher para cada trabalho. E mais importante, como dar a esse algoritmo um pouco de conhecimento sobre o problema para guiá-lo na direção certa. Mas isso já é assunto para uma outra conversa.